Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo vamos falar sobre Alex Poatan, Alex Pereira, atual campeão peso médio do UFC, e ele foi no programa do Ariel Helwani e acabou ali dando algumas declarações sobre o Khamzat Chimaev, que acabou ali desafiando o Poatan logo depois que o Poatan venceu o Adesanya, né? Acabou desafiando ele para uma luta, falou que era uma luta fácil e tal. A gente sabe, né, que o estilo do Chimaev é aquele estilo que busca queda, que coloca pressão. Na teoria é um jogo bom contra o Poatan, mas o Chimaev luta, né, de meio médio e peso médio, e o Poatan é um cara que praticamente é um peso pesado que desce para peso médio, né? O Poatan é bem maior, mais forte que o Chimaev, mas enfim, o Chimaev fez esse desafio por conta do estilo casar, para aproveitar o hype do Poatan, e o Poatan lá no programa do Ariel Helwani acabou falando sobre isso, sobre o desafio, e ele propôs uma coisa diferente, né? Ele propôs fazer a luta com o Chimaev no Brasil, já agora, no começo do ano, só que no meio pesado, porque o Poatan disse que, enfim, para perder o peso todo pro peso médio é complicado. Se eu não me engano, ele mencionou que estava machucado e tal. Então, assim, já que você quer me desafiar, vai fazer nos meus termos, né? Então, citou fazer no Brasil e no meio pesado. E não foi só isso, né? Ele acabou citando ali também o Brendan Schaub, que era um lutador do UFC e agora também tem o seu podcast e tal, porque o Brendan Schaub disse que o Poatan também não vence ninguém ali do top 5 do peso médio, né? Então, o Poatan fez um desafio pro Brendan Schaub e também pro Chimaev, para eles doarem ali, né, apostar 50 mil dólares, e se o Poatan vencesse o Chimaev, né, eles perdem a aposta e doam esses 50 mil dólares cada um aí para instituição de caridade. Inclusive até fez um a mais, né, uma aposta a mais ali de também 50 mil dólares para que o Poatan, né, defenda a queda, não vá para o chão nos primeiros 30 segundos de luta, né. Então foi algumas respostas que o Poatan deu que, na minha opinião, foram muito boas, né, porque o Chimaev desafiar e tal e o Poatan ficar quieto, às vezes pode dar aquela, né, será que ele tem medo, será que não sei o que, gera dúvida, né? Então eu acho que é legal ele responder, e ele tem que ter realmente o conforto de ele, já que ele está sendo desafiado, citar a forma como ele quer. Então você quer me desafiar? Então vai ser no Rio e no meio pesado. Aí se o Chimaev falar, não, mas pô, não sei o que, azar é seu, né? Você que tá desafiando. Até porque é muito inteligente o Poatan falar no meio pesado, porque no peso médio valeria o cinturão dele, né? Então no meio pesado não vale, porque ele é campeão do peso médio. Se ele fizer uma luta no meio pesado e perder, ele não perde o cinturão. Aliás, o próprio Israel Adesanya fez isso, né? Ele subiu, lutou no meio pesado, perdeu a luta, mas continuou campeão no peso médio. Então o Poatan, na minha opinião, foi muito bem na resposta, falando ali da categoria, na questão das apostas também, ele foi bem inteligente e não ficou por isso mesmo, né? Aliás, eu já vou ler aqui, porque eles responderam no Instagram a postagem que o MMA Fighting fez, né? O MMA Fighting, que tem esse programa do Ariel Helwani. Mas antes de eu ler a resposta dos dois, tem uma resposta que o Chimaev deu, falando que, mas eu já tinha pedido por isso, pela luta no Brasil, e aí chamou o Poatan e o técnico dele de fake, né? Enfim, é o trash talk ali. Mas, na postagem onde tem o Poatan falando no programa das apostas e tal, o Brendan Schaub comentou, né, lá no Instagram e falou que tá dentro. Falou, tô dentro, eu coloco 100 mil dólares, né, de aposta ali. Ou seja, ele topou. E o próprio Chimaev também respondeu e topou. Ele falou, let's go, né? Ele falou, vamos lá, dinheiro fácil. Ele escreveu e mandou uns emojis ali. Então, sei lá, né? Não sei se o UFC vai fazer isso ou não, porque, lembrando, né? Isso tudo tá indo por parte do Chimaev, que é um atleta, do Poatan, que é outro. Tem a questão de ser no Brasil ou não e tal, que, enfim, também não sei se o UFC tem tempo e vai querer fazer isso, porque tem toda a questão da imagem do Poatan em si. Será que vale a pena colocar ele mesmo ali e tal? A própria imagem do Chimaev, que também vale bastante, será que vale a pena confrontar os dois? É uma luta que venderia muito, mas no longo prazo, vale a pena para o UFC? Então tem que julgar ali, né? E o Brendan Schaub, que é a outra parte que tá ali no meio, é um cara que é um lutador que foi um lutador razoável, né? Nada de excepcional, mas que agora tem bastante voz por causa do podcast, Joe Rogan ajudou muito ele e tal, então realmente ajuda a levantar mais ainda, trazer mais holofote para esse assunto todo. Eu vou dar minha opinião de sempre aqui. Eu sempre sou a favor dessas loucuras, assim, desse tipo de luta, de entretenimento e tal. O UFC e todos os outros eventos, eles vivem muito da parte do entretenimento, não é só esporte. Então, eu acho que do lado do esporte é uma luta interessante também, lógico, mas é muito mais entretenimento aqui, pelo que os dois falaram, e mais pelo esse duelo de estilos aí e tal, enfim, saber o que ia acontecer. Eu acho que daria pra ter, caso a luta acontecesse, muitas provocações ali, um trash talk legal e tal. Enfim, a gente sabe que os dois tentariam ali
promover a luta, né? Então, de novo, né? Assim como foi Charles Makhachev, que eu falei que, pô, os caras se respeitam, eles estão fazendo isso pra vender a luta, tá na cara. E um monte de gente me criticou, né? Não é, porque é desrespeito, que não sei o que lá. Terminou a luta, o que aconteceu? Os dois foram lá, se cumprimentaram, falaram que se respeitam, que era tudo pra promover a luta, e falou o óbvio, né? Então, o pessoal precisa também parar um pouco de acreditar nesses trash talks e achar que os caras realmente se odeiam. Tem caras que realmente se odeiam, né? Que é nítido, caras que se agridem na rua e tal, né? Aí você percebe que realmente não é pra vender, né? Mas a grande maioria é esse trash talk aqui que eles estão fazendo, que é pra dar aquela promovida, aquela vendida pro dinheiro cair no bolso, né? Então, eu particularmente acho que o Poatan respondeu muito bem. Acho que se for no meio pesado, ele não tem nada a perder, porque, mas aí ele vai perder pra um cara menor e não sei o que, tal. Se perdesse, né? Se perdesse, mas vai perder o quê? Não vai perder o cinturão, né? E aí vai ter o argumento, né? De que, pô, é o estilo de jogo, o cara ainda não tá pronto e tal. Enfim, o Chimaev é um bom lutador, então mesmo que perdesse, não acho que o Poatan perde muita coisa, porque não vai perder o cinturão. E também pra imagem dele, foi o que eu falei, ele acabou de chegar ali e o cara tem um jogo que é eficiente contra ele. Não acho que é tão ruim assim. E caso ele vença, eu acho que é ainda melhor pro hype que ele já tem. E vamos concordar aqui. O Poatan, apesar do jogo ser bom pro Chimaev, ele tem uma grande chance de vencer o Chimaev, porque ele é muito alto, ele é muito forte, e fazendo ainda a luta no meio pesado, o Chimaev só precisa de uma encostada do Poatan para ele sentir, né? Uma coisa é o Chimaev sentir a mão do Durinho, que bate forte, ok, mas era um peso leve e tá no meio médio, que é 77 quilos. O Poatan tem mais de 100 quilos e desceria nessa luta pro meio pesado, que é 93. Então, assim, o Poatan provavelmente bateria com o dobro da força do Durinho. Então, o buraco é muito, muito mais embaixo. Por mais que o Chimaev também estivesse mais pesado, menos desidratado, provavelmente com uma melhor absorção, ainda assim é muito difícil engolir porrada do Poatan. Mas vamos ver aonde dá tudo isso. Eu achei, como eu disse, muito boa a proposta, a resposta do Poatan. Acho legal o Chimaev desafiar e falar e também pedir e tal, porque é isso que mantém ele relevante. E acho legal também o Brendan Schaub participar e falar que realmente banca ali. Falar é uma coisa, né? Fazer é outra, né? Mas vamos ver, se rolar a luta, se ele vai mesmo cumprir. Muita gente ainda tirou sarro, né? Falando que o Brendan Schaub não teria esse dinheiro e tal, mas ele tem, né? O Joe Rogan deu a força pra ele aí. O cara é bom também tem o mérito dele. Então realmente ele deve ter a grana aí pra participar. Enfim, vamos ver no que dá tudo isso. Torço pro UFC fazer, mas confesso aqui com vocês que eu acho muito difícil, infelizmente. Mas enfim, o UFC às vezes surpreende a gente, né? Faz coisa que a gente não imagina que faria, e quando a gente quer algo que é mais óbvio, aí eles não fazem, né? Enfim, é difícil a gente saber o futuro, mas vamos esperar. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!